aleluia, 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 aleluia. Vinde e abre o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Quando o patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos um tempo em silêncio, em oração. Supliquemos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que, por Ele, compreendamos a palavra e sejamos hoje transformados por ela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos conduzidos pelo evangelista Mateus, que relata
a vida e missão de Jesus. Hoje entramos no capítulo 20, versos 1 a 16. Tome aí no seu folheto o número 10. Esse trecho que nós acabamos de ouvir situa Jesus na viagem para Jerusalém, onde no caminho ele já anunciou por 2 vezes a sua paixão e a sua ressurreição, dizendo aos discípulos que chegando em Jerusalém ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Esse trecho, a história do patrão que contrata trabalhadores em 5 momentos diferentes ao longo do dia, esse trecho situa na última encruzilhada antes de Jesus subir para Jerusalém. Nós aí paramos o texto hoje no versículo 16. No versículo 17 ocorre, pela 3ª vez Jesus anuncia a paixão e a sua ressurreição. E pela 3ª vez ele anuncia e não é compreendido, ou não é acolhido. O relato é curioso porque assim que ele conta esta parábola que ouvimos e anuncia pela 3ª vez sua paixão e ressurreição, a mãe dos filhos de Zebedeu, que tem mãe de Tiago e João, que com Pedro e André são os 4 primeiros apóstolos a serem chamados por Jesus, lá no começo do Evangelho, a mãe chega perto de Jesus e diz: Senhor, depois que o Senhor passar por isso que o Senhor está falando, morrer, ressuscitar, quero te fazer um pedido. Jesus diz: pois não, quando tiveres no teu reinado, reserva os 2 primeiros lugares para os meus filhos. Lógico, estão seguindo o Senhor desde o primeiro dia que o Senhor começou a pregar. É lógico que deve ser reservado para eles os 2 primeiros lugares. Imagine. O que está por trás desse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu são 2 lógicas. A primeira é uma teologia que desencadeou ao longo do Antigo Testamento, uma teologia que se tornou ideologia no Antigo Testamento, que a gente chama de doutrina da retribuição, ou no mundo pentecostal de hoje, nesta linha da Universal, a teologia da prosperidade, que para você ser próspero, faça o seu pacto com Deus, dê o dízimo. Você vê muito nos carros, Deus é fiel. Está falando que Deus é fiel ao bolso seu que deu o dízimo. Não está falando que é da natureza de Deus a fidelidade ao amor. Então, esse texto é não uma crítica, mas uma ruptura definitiva que Jesus faz com a doutrina da retribuição, hoje conhecida como teologia da prosperidade, ou, eu vou insistir vários momentos na segunda ideia que eu vou apresentar, que está muito em voga. Desde a década de 50, surgiu um conceito no mundo do trabalho, da política, no mundo empresarial, um conceito novo que eu acho que ele tem muita validade e é muito importante no mundo do trabalho: a meritocracia. A doutrina do você receberá proporcional ao mérito que você manifesta no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos. Esse texto é também uma ruptura com a doutrina da meritocracia no ambiente da fé. Repito-o pela segunda vez. Essa doutrina da meritocracia, acho que é válida e muito importante no mundo do trabalho, no mundo profissional, no mundo dos negócios, mas no ambiente da fé, depois que Jesus deu sua vida por nós na cruz, tanto a meritocracia quanto a doutrina da retribuição não tem absolutamente nenhuma validade. Nenhuma.
E não é fácil tirar esses desvios aqui da mente. Vamos ao texto? Ele é muito fácil de ser compreendido para quem se abre. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Marque lá, o primeiro chamado de madrugada, versículo 2. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Dependendo da Bíblia que você usar, vai falar de um denário ou uma diária. Equivale a uma moeda de prata, equivale ao que um trabalhador rural recebia pelo serviço de uma diária no campo. Combinou isso, era o normal. Tá bom, até aí nada novo. A novidade vem agora, versículo 3. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupado e lhes disse, leiam: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Lá em cima ele falou, no versículo 2, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Agora pagarei o que for justo. Está mexendo no conceito. É uma elaboração diferente, porque está mexendo no conceito. O combinado para o que é justo, significa você pôr no coração daquele que chamou a liberdade para ele fazer o acerto conforme o senso de justiça que ele traz. Não é mais um pacto de uma moeda, uma diária, um denário. Agora você vai trabalhar confiando no senso de justiça que ele tem. Pronto, aqui começa a problematizar. Versículo 5. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, leiam: encontrou outros que estavam na praça. Ele lhes disse: bradem. Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Pela segunda vez aparece a expressão desocupados. Versículo 7. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Pronto, aqui ele não fala para essa turma da última hora, da 1/10 hora, ele não diz o que vai pagar. 5 momentos diferentes, de madrugada, 9 horas, meio-dia, 3 e 5 da tarde. Vão trabalhar na minha vinha. O agravante vem agora. Eles apresentaram ao patrão um drama. Ninguém nos contratou. O texto chama-os de desocupados. Um conceito, ao nosso ouvido, seguramente um conceito pejorativo, para dizer o bando dos desocupados. Na verdade não é nenhum conceito, é um preconceito. Versículo 8 vem o desfecho. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, leia: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Começou a inverter a ordem e apareceu agora o senso de justiça. Todo mundo, da madrugada até as 5 da tarde, recebe uma moeda de prata e começa pelos últimos. O que parece, ao ouvido nosso, essa ideia de começar pelos últimos? Por que ele tem esse critério? O senso comum pede a gente resposta imediata, porque é a turma que passou o dia inteiro na praça com fome, com sede, sem recurso para subsistência. É a turma que não teve o que
o que e com o que contar para o dia. São os mais necessitados de condições imediatas. Mas isso não é agradável. Irmã, irmão, Deus te chamou um dia para ser o pai e a mãe que você é, a esposa ou o esposo que você é, o profissional ou a profissional que você é na área que você atua. Você vive sua missão com a convicção de onde você está, de que onde você está, você só foi parar onde você foi parar, porque o Senhor te chamou, te contratou para essa missão. Quanto tempo faz que o Senhor te chamou e que você experimenta ser movido por uma expectativa que às vezes você pensa, me chamou, eu vim para cá, mas ainda não sei no que vai dar esse trem. O acerto vai causar o espanto. Versículo 9. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, versículo 10. Vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Qual é o nome disso? Segundo a ciência oriental do mundo do Oriente todo, da Índia, da China, dos países da Ásia, a mística e a espiritualidade das tradições místicas e filosóficas daquele mundo, eles sofrem de uma enfermidade chamada expectativa. Ninguém combinou nada, mas viu a cena e criou aqui dentro uma expectativa. No mundo oriental tem uma expressão que diz: se você é uma pessoa infeliz, permita ser curado das expectativas frustradas, que sua infelicidade cessará. A nossa infelicidade é proporcional às expectativas que cultivamos. Eu esperava que meu casamento seria assim. Eu imaginava que ser pai e ser mãe seria assim. Eu desejava que indo para essa igreja eu iria ter aí aquilo e aquilo. As expectativas vão nos engolindo e nos tornando enfermos por dentro. Ninguém prometeu, mas vou usar uma expressão para aliviar o calor, só no zóio, vendo os que começaram às 5 da tarde receberam uma moeda, diz: para nós vai ser diferente. Ninguém deu nenhuma propaganda falsa, a não ser pagarei o que for justo. Mas isso ele diz para esse bloco, para esse grupo, porque para a turma da madrugada ele diz uma moeda de prata. É a única turma para quem ele diz exato. Para outra turma ele diz o que for justo. O conceito, o pacto está aberto. Pronto. Você também tem expectativas que te adoecem? Peça ao Senhor a graça de ser curado. Vamos ver? Versículo 11. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Pronto. Vou começar a problematizar. Quando você reza, você também resmunga? Quando você fala com Deus, você costuma reclamar porque você se sente não retribuído na medida e na proporção de suas expectativas? Suas relações no mundo do trabalho, na sua profissão, no seu ambiente de afeto, na família,
são registradas, marcadas, enferrujadas pelo seu resmungo, do seu coração também brota, sempre nas horas dos acertos, resmungos? Ou você é uma mulher, um homem, marcado por um outro sentimento que o patrão quer despertar em você? Estes últimos trabalharam uma hora só. Eles começam falando mal dos outros. Eles nem falam do que eles fizeram, começam a falar do que os outros não fizeram. E tu os igualaste a nós. Você também tem mágoa porque Deus te iguala com gente que você acha que não deveria receber o que tem recebido? No seu trabalho, na sua família. A relação do seu pai com seus irmãos marcaram você e marcam você com essas feridas. Eu não suporto que meu pai me iguale ao meu irmão, à minha irmã. Você também reivindica o suportar o cansaço daquilo que você faz. Reivindica que este cansaço seja premiado. Esta reivindicação, tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro, bem o calorão de setembro. Lembra a parábola do pai misericordioso, do filho pródigo e do filho certinho que volta do campo e escuta barulho de festa. Chama o criado e diz: o que está acontecendo lá dentro? É teu irmão que voltou, teu pai recuperou com saúde, matou um novilho cevado, está uma festa danada. E ele diz: aqui não entro. E o pai dá uma bronca, dizendo: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, rapaz. Aqui a reclamação deles é bem isto. O pano de fundo que está aqui é uma fé guiada e movida, não pela qualidade da sua relação com Deus, mas uma fé movida pela comparação que você faz o tempo inteiro com os outros. A tragédia do complexo de inferioridade, do complexo de superioridade, que faz você ficar se comparando o tempo inteiro, e toda comparação incita em você um dos sentimentos mais nojentos: a inveja. A inveja é o sentimento mais nojento, que é próprio de quem vive se comparando e comparando os outros, e reivindicando para si prêmio que ninguém prometeu. O patrão escuta essa reclamação e dirige aos trabalhadores também um resmungo belíssimo. Versículo 13. Então o patrão disse a um deles: bradem. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? O patrão chama-o de amigo, não chama-o de empregado, peãozinho sem vergonha, não é? Trabalhador reclamão, chama-o de amigo. Vamos fazer poesia. O patrão saiu, chamou esses camaradas de madrugada, encontrou na praça e disse: primeira coisa que o patrão chamou-os, porque disse: esse é dos meus. Esse é o tipo de gente que eu gosto de contar com ela, não é? Gente que de madrugada já está no ponto para trabalhar, desejando que alguém os convide. O patrão vê-os como alguém com quem ele se identifica e chama-o de amigo, porque esse é dos meus, eu também madruguei, eles também madrugam. Com esses eu quero mais do que uma relação de trabalho, eu quero uma relação de uma afinidade mais profunda.
Com os outros ele tem uma relação de compaixão, eles têm mais necessidades do que os meus amigos. E até para gente que levanta de madrugada igual a mim, eu até empresto um dinheiro para empreender algum projeto. Mas essa turma que começou às 5 da tarde, essa turma só tem carência e eu preciso socorrer a imediata carência desses. É outra visão. Não é prêmio, não é mérito, é compaixão e afeto. Amigo é coisa de afeto. Pronto. Não combinamos uma moeda de prata. Versículo 14. Bradem. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Esta é a ruptura com a doutrina da retribuição, com a meritocracia. Surge aqui uma nova doutrina, que está em toda a lógica do Antigo Testamento, mas aqui surge como doutrina definitiva do Novo Testamento. O Novo Testamento é marcado genuinamente pela doutrina da graça. O que você recebe de Deus, recebe-o por graça, não é por mérito. Jesus não morreu na cruz para salvar ou para premiar certinhos, anjos. Ele morreu na cruz pagando um preço alto por pecadores condenados para sempre ao sofrimento e à exclusão. Ele mesmo é o madrugador que levantou de madrugada para oferecer sua vida em sangue, em suor, em lágrimas, para pagar o preço para que você seja amiga, amigo dele e filha e filho do divino Pai Eterno. Uma salva de palmas para ele, minha gente. Brada! Grita! É ele o trabalhador de todas as horas, de todas as horas. Mas ele faz uma pergunta dura, cruel. Versículo 15. Bradem. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado sobre ela. Ou quem sabe até foge dela. A bondade de Deus te faz uma pessoa invejosa? Te incomoda? A bondade de Deus também te faz dizer assim: oh Deus, por que esse vizinho meu, por que esse colega meu de trabalho, por que esse irmão meu, que nem faz o que eu faço, recebe e eu não recebo? A bondade de Deus, ao invés de suscitar em você um transbordar de graça, faz você um invejoso, murmurador, resmungador, ainda que seja um madrugador, uma madrugadora, cheia de vigor, de saúde, de organização da vida, de trabalho, de empenho, mas não passa de uma gente azeda e amargurada e reclamadora o dia inteiro? Tem gente assim? Às vezes nós somos assim. Naquilo que a gente é correto, nós, e aqui surge a teologia da bondade, a teologia da graça. Versículo 16: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui prevalece o critério fundamental. Diz a primeira leitura do profeta Isaías: meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu dista da terra. Aqui surge um conceito e uma imagem nova de Deus. Deus caritas est. É o documento mais bonito da história da igreja dos últimos 300 anos, do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Deus é amor. Leia, mas não leia para chegar aqui domingo dizendo que leu, não.
leia e leia 300, 500, 1000 vezes. Aqui surge a teologia da gratuidade, da generosidade de Deus. Baseia um Deus que se relaciona com você a partir do que você é, filha, filho que Ele ama, e não um Deus que se relaciona com você a partir do seu bolso ou das suas promessas cheias. Gente que faz promessa demais é muito mais um inseguro do que um fiel devoto. Tome cuidado. Se você é daquelas pessoas que toda hora faz uma promessa, isso não é sadio, não. Promessa é para momentos de desespero. E não tem cabimento um cristão ser um desesperado toda hora fazendo promessa. A misericórdia de Deus não é injusta. A meritocracia no ambiente da fé, ela é uma mentira contra Deus e contra você. Porque Deus não faz para você o que você merece. Deus faz por você o que você jamais mereceria. Ele deu seu Filho único para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. A meritocracia no templo, ela é uma mentira e uma ofensa contra a graça de Deus e contra a identidade do que você é. Repito, pela 4ª vez, meritocracia no mundo do trabalho, no mundo empresarial é importantíssimo, mas na teologia e no altar é uma mentira. O culto aos méritos, que tomou conta da igreja também. De vez em quando alguém chega em mim: padre, vai lá visitar a minha mãe e minha avó, elas ajudaram a igreja muito, elas merecem. Eu digo: eu não vou lá porque elas merecem, eu vou lá porque elas são filhas de Deus. Religião e prêmio é a mesma coisa que um comércio. Foi por isso que na subida de Jesus para Jerusalém, ele vai direto para o templo, faz um chicote e vira as mesas e expulsa os mercadores do templo. Romper o sistema religioso da retribuição, do mérito, da calculadora, e a secretaria da paróquia não é um escritório de contabilidade para regular a oferta sua. Ser chamado à graça de Deus, ser chamado a receber de Deus um convite: vem trabalhar na minha vinha, já deveria ser para nós uma grande graça, que curaria toda competição e toda inveja dentro de nós. Como é triste a vida de quem madruga, mas é interesseiro, é sem gratuidade. Não sabe acordar de madrugada e começar a assoviar e louvar a Deus junto com o canto dos pássaros, o barulho do vento, o barulho dos carros lá fora, e dizer: ó Senhor, obrigado, porque teve gente que levantou muito mais cedo do que eu, e o Senhor os abençoe e os faça viver plenamente como instrumento do amor do Senhor. Pensa. Gente guiada pela vontade de ser premiado o tempo inteiro é gente mesquinha, que reclama o tempo inteiro do que não merece, porque só por reclamar já te faz não merecer. Olhe para a cruz. Os murmuradores olham tanto para si mesmos que não escutam o patrão falar que vão ganhar uma moeda de prata. Se eles escutassem os outros, eles diriam: peraí, de madrugada eu não vou trabalhar por uma moeda. Ao menos seriam honestos para reclamar na hora certa. Pode reclamar? Pode. Mas no mínimo, reclame na hora certa. O combinado não sai caro, não é? Olhe para a cruz. Desse convite: vem trabalhar na minha vinha. Brota em você duas imagens. Você é a vinha do Senhor, que Ele cuida, mas você também é operário da vinha do Senhor. Você trabalha para Ele. Uma nova imagem, um novo conceito de Deus. Deus é gratuidade. A partir daqui, ser imagem e semelhança de Deus
é ser imagem e semelhança de um Deus que é gratuidade, generosidade. O madrugador agradecido, o trabalhador, a trabalhadora cheia de gratidão. Viver para Ele é agradecer. Eu trabalho porque Deus me deu a graça de ter um corpo, de ouvir, de ver, de cheirar, de sentir o meu corpo ativado para trabalhar. Minha inteligência que me dá capacidade de colaborar para um mundo melhor. Deus já me deu tudo. O que eu faço, eu só acolho tudo que Ele me deu. E eu trabalho por muito mais por gratidão do que para receber qualquer coisa. A tragédia de pai e mãe, de vô e vó que ensina para os filhos e netos: faz certinho que o Papai do Céu te abençoa, que você vai conseguir realizar o que você quer. Mentira. Faz certinho, porque fazer certinho já é o grande sinal da bênção. Não é não? Seja honesto, porque ser honesto é uma grande bênção. Não é ser honesto para ganhar, porque ser honesto é uma bênção. Levante de madrugada, enfrente a vida, colabore para um mundo melhor, porque ser alguém que levanta de madrugada já é uma grande bênção, não é não? Então, os mercadores do templo e nós pregadores ainda insistimos na teologia da prosperidade, na doutrina da retribuição. Nós manipulamos a Bíblia e a palavra de Deus e queremos criar nas pessoas uma imagem de Deus que é mentira. Deus não é um que fica premiando os certinhos. Ele pega os condenados eternamente pelo pecado e a desgraça, e Ele oferece seu Filho que paga esse preço. Por suas feridas Ele nos cura, por sua morte Ele paga o preço da nossa paz. Ele não premia, Ele resgata-nos da condenação por termos perdido todos os direitos, e Ele não faz por nós o que prometeu, mas Ele dá para nós muito mais do que prometeu e infinitamente mais do que merecemos. Dê uma salva de palmas e um barulho para Ele. Brada! Brada! Amanhã, segunda-feira, acorde assoviando o louvor do Senhor. Cante o louvor do Senhor. Diga a Ele, dobre o joelho no chão, dizendo: Senhor, eu vou ser bom nesse dia, porque ser bom é uma graça, não é uma troca. A inveja é fruto da comparação. A inveja seca em você a gratuidade e a generosidade sua. Você, para se libertar da inveja, tem que começar a ser um contemplador do dom de Deus na sua vida e na vida dos outros, inclusive daqueles que merecidamente não deviam receber, mas recebem por graça. Superar. Quando você começa a contemplar o amor de Deus e começa a sussurrar um louvor, você começa a superar o orgulho por aquilo que você é bom e tem êxito, mas você também começa a ser curado da culpa e do sentimento de culpado pelos fracassos seus. O louvor cura o orgulho e cura a dor do fracasso. Se alguém tem inveja de você, reze por ele, porque a situação dele e dela é pior que a sua. Por melhor que ele seja e pense que é merecedor, a inveja não mata você, porque o outro tem inveja de você.
A inveja mata, não seu pé de pimenta, porque o outro tocou no pé de pimenta e ele morreu. A inveja mata primeiro o invejoso, porque seca nele a capacidade de agradecer e de louvar. O invejoso é vítima da secura na alma. Como é bom ser dom de Deus e olhar para a sua família hoje, olhar para a sua casa, para a sua escola amanhã, meninada, para o seu trabalho amanhã e dizer: eu vou enfrentar tudo isso, porque tudo isso é dom. Ter vida, ter saúde, ver, ouvir e transformar este dia num louvor. Ative a alegria de ter dom de Deus e diga: Deus me chamou e a maior graça é Ele me chamou. Ser chamado é graça. Hoje você leva para sua casa o louvor que vai sustentar você, o louvor que vai tomar o lugar da murmuração, da reclamação, da comparação e da premiação. E o louvor vai fazer você ativar em você e na sua casa o que já está lá. A bênção de Deus já está lá. É só você se abrir a ela. Amém? Amém? Viver já é uma bênção extraordinária. Brada uma salva de palmas para ele. Brada. Brada. Termino com duas frases de Paulo. A primeira e a última da segunda leitura. Carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Repita comigo. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Na minha vida, na minha morte. Viver é lucro, morrer é lucro. Última frase, versículo 27. Só uma coisa importa, bradem. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Só uma coisa importa, bradem. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vai render a semana? Viver à altura do Evangelho de Cristo é viver derramando sua vida em oferta de louvor, não para ganhar nada, mas porque ganhou muito mais do que Ele prometeu e muito mais do que merece. Amém. Vença o calorão agora, fazendo sussurrar, surgir no seu coração um louvor a Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, dirija ao Senhor o seu louvor por sua vida, por todos que já trabalharam por você, que ajudaram sua vida a ter o rumo que tem. Agradeça. Agradeça pelo corpo, pela alma, pelos afetos, pela inteligência, pela saúde que você tem. Agradeça. Agradeça também pelas tribulações e dificuldades. Louve também por elas. Agradeça porque você vai voltar para casa para ser dom do amor de Deus, o que você sempre foi e é, dom do amor de Deus por um mundo melhor. Agradeça e renove a sua aliança com Ele. Reze. Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde
Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos cantar. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Incendeia minha alma, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos pelo dom da nossa vida, pelo dom e a graça de sermos chamados para a missão que o Senhor nos confia no mundo, na família, no trabalho, as crianças e jovens na escola. Obrigado, Senhor. Faz de nós, mulheres e homens, da gratidão e do louvor, transbordando de alegria, porque o Senhor nos ama e pagou o preço que nós não merecemos, o preço da nossa cura, o preço da nossa paz. Obrigado, Senhor. Ative em nós, hoje, nesta semana, o louvor, a gratidão. Faz de nós, mulheres e homens, do fogo novo do Espírito. Espírito Santo, vinde, canta. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde Orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde transformar. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. De pé, igreja, eleve as mãos para o céu e canta. Incendeia minha Erga as mãos e canta, suplica. incendeia minha alma, Incendeia minha alma, Senhor. Só vocês, incendeia, bradem. incendeia minha alma, Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Obrigado, Jesus, por nos curar de toda inveja, de todo orgulho, de toda culpa. Obrigado. Obrigado por fazer de nós, mulheres e homens, novos no amor, na gratidão. Obrigado, Jesus. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço de gratidão, deseja a paz de Jesus com muita piedade, com muita unção.